Muitos já estão acostumados com artistas e criadores que não medem esforços para criar suas sagas gigantescas e personagens cada vez mais insanos. Eu preparei uma lista com os 15 vilões mais poderosos da DC Comics, que juntos seriam capazes de alterar todo o curso do universo DC Comics. Seres que podem destruir cidades, países, planetas, galáxias e que nem sequer sente remorso ou compaixão. Não é à toa que os heróis muitas vezes precisam se unir para lidar com o tamanho dessas ameaças. Além disso, personagens que não são entidades cósmicas ou forças do submundo também podem usar toda a sua maldade e inteligência para dar início a grandes planos de destruição, que exigem todo um esforço coletivo dos super-heróis. Eu sou Marcelo Escudeiro e você está no canal Estrada do Nerd. A DC Comics tem vilões capazes de destruir mais de um multiverso por vez com seus imensos poderes. Saiba um pouco sobre cada um deles e decida qual é o pior de todos. Começamos nossa lista com o Flash Reverso, também conhecido como Professor Zoom, que é o grande arqui-inimigo do Flash. Ele foi criado em 1963 por John Byrne e Carmine Infantino para ser a contraparte do velocista Escarlate. Eobard Twain veio do ano de 2466, de onde tentou replicar o experimento que deu os poderes ao Barry Allen para se tornar o Flash. Mas seu plano não correu como o desejado e ele ficou mentalmente instável e completamente desfigurado. Twain gastou toda a sua fortuna em cirurgias para consertar os danos e também para ficar com seu rosto igual ao do Barry Allen. Ele usou seus novos poderes para voltar no tempo, descobrindo que o Flash foi responsável por sua morte. Ele se auto-intitulou como Flash Reverso e viajou novamente para o passado para matar a mãe de Barry Allen. Este foi o momento em que a rivalidade entre os dois personagens nasceu. Além de sua velocidade, que é quase tão poderosa quanto a do Barry Allen, Eobard Twain criou a sua própria força de aceleração, chamada Força de Aceleração Negativa, de onde consegue criar imagens alternativas de si mesmo. O Flash Reverso pode ainda viajar no tempo, criar tornados e também absorver a juventude de outras pessoas. Sem contar que foi o grande responsável pelo Flashpoint, o evento que alterou muitos aspectos do multiverso e deu origem aos Novos 52. Por todos esses motivos, ele pode sem dúvida ser considerado como um dos vilões mais poderosos da DC Comics e talvez uma das maiores mentes do universo da editora. Darkseid provavelmente é o vilão mais temido pela Liga da Justiça e considerado por muitos como o mais perigoso de todos. Ele ainda controla um planeta inteiro cheio de parademônios que dariam sua vida pelo líder. O personagem é uma criação de Jack Kirby e surgiu pela primeira vez em 1970. Entretanto, ele só viria a ter mais destaque na revista Novos Deuses, onde teve sua origem revelada. Nova Gênese é regida pelo Pai Celestial, um mundo de luz e ordem, enquanto Apocalipse é regida por Darkseid. O planeta, formado de fogo e metal, é liderado sobre uma política ditatorial por Uxas, que é o Darkseid, o nome anterior do vilão e membro de uma família real de Apocalipse. Uxas foi capaz de assassinar o seu irmão Drax, o verdadeiro herdeiro do trono, que tinha o direito do poder Ômega. Quem tem acesso a este poder tem a força e a capacidade de salvar ou destruir mundos. Darkseid toma o planeta inteiro e também ordena que matem sua mãe, a rainha Egra, e se auto-intitula Darkseid, se tornando então um dos vilões mais poderosos da DC Comics. Darkseid é um dos novos deuses, tendo condições físicas e intelecto privilegiado. Tem agilidade sobre-humana, força sobre-humana, alta resistência, super velocidade, imortalidade, telepatia e além disso o raio Ômega, que foi adquirido ao matar o seu irmão Drax. Seu principal objetivo nas HQs é subjugar todo o universo, mas sem dizimar a vida que já existe. Para o Senhor de Apocalipse, o domínio sobre o livre-arbítrio é o caminho para sua conquista, podendo assim remodelar o universo ao seu modo. Para alcançar a sua meta, o vilão procura incansavelmente pela equação antivida, um conceito criado por Jack Kirby durante a saga Quarto Mundo. Aquele que conhece a fórmula é capaz de dominar a vontade de todas as criaturas. No arco conhecido como Crise Final, Darkseid consegue finalmente obter o conhecimento sobre a equação, atacando a Terra e tentando escravizar todo o planeta. Superboy Primordial. O Superboy Prime é a versão de Kal-El da Terra Prime. Ele surgiu antes da Crise das Infinitas Terras. Ele é considerado por muitos
como a versão mais poderosa do Superman no multiverso DC, além de possuir todas as habilidades e poderes do Homem de Aço. Ele ainda tem a imunidade à magia e também à Kryptonita, visto que em sua realidade Krypton não explodiu, mas foi engolido pelo Sol Vermelho. Na Terra Prime, os super-heróis da DC Comics existem apenas nos quadrinhos, e foi aí que ele tirou o nome de Clark Kent, que lhe rendeu o apelido de Superboy durante o período na escola. O Superboy Prime consegue aumentar seus poderes através de uma armadura que armazena a luz do Sol amarelo. Além disso, ele recebe os poderes de um dos Guardiões do Universo. Na crise nas Infinitas Terras, ele descobre seus poderes e se encontra com o Superman da Terra 1. Durante os eventos, seu universo é destruído, enquanto ele luta ao lado de suas versões contra o Anti-Monitor. Depois disso, o Superman Prime se une ao Lex Luthor Jr. da Terra 3, de uma dimensão paraíso, onde ele passa anos isolado, sendo manipulado e perdendo sua consciência no processo. A partir daí, ele se descontrola em busca de recriar seu mundo de origem, socando as barreiras da realidade e dando início à crise infinita. Nessa saga, ele é derrotado pelo Superman e é aprisionado dentro de um Sol vermelho. Por esse motivo, com certeza ele pode ser considerado um dos vilões mais poderosos da DC Comics, e um adversário muito difícil para os heróis da Liga da Justiça. Larfleeze. Como parte do arco A Noite Mais Densa, Larfleeze entra facilmente para a lista dos vilões mais poderosos da DC Comics. Ele é capaz de enfrentar toda a tropa dos Lanternas Verdes de uma só vez. O vilão é alimentado pela energia laranja da avareza, sendo tão poderoso que, logo na sua primeira aparição, deixou o Superman assustado com sua força. Larfleeze possui as mesmas habilidades das outras tropas, como voo, projeção astral, a capacidade de criar construtos a partir do seu anel. Contudo, ele é o único que possui o anel laranja, tendo o poder de uma tropa inteira concentrado. Além disso, ele sempre carrega sua bateria consigo, e também é capaz de roubar as almas dos inimigos que se juntam a ele como escravos. Por concentrar sua força de uma tropa inteira dos Lanternas, o personagem pode ser considerado como um dos vilões mais poderosos da DC Comics. General Zod é um dos maiores antagonistas das HQs do Homem de Aço, sendo que apareceu pela primeira vez na revista Adventure Comics em 1961. Ele é um dos kryptonianos sobreviventes da destruição de Krypton, assim como Kal-El, ao ser bombardeado por radiação do Sol amarelo, desenvolveu imensos poderes, que vão desde super força, super velocidade e alta resistência, e também sua visão de calor e habilidade de voar. Quando criança, Zod ficou órfão depois de perder seus pais em uma expedição científica mal sucedida no deserto de Krypton. O menino sobreviveu sozinho até ser resgatado pelo Jor-El. Ele se tornou um soldado distinto no exército kryptoniano e ficou preocupado com as violentas espécies alienígenas vizinhas de Krypton, os Char. Embora eles tivessem permanecido pacíficos por 27 anos, o general estava frustrado com a atitude dos seus irmãos kryptonianos em relação a eles. Zod montou um grupo de seguidores, recrutando seus tenentes Faora e Non, e projetou uma operação criando e liberando uma criatura parecida com Char na população de Krypton, para justificar uma retaliação. No entanto, Jor-El descobriu o plano e o Conselho de Ciências kryptoniano considerou Zod culpado de traição, condenando ele e seus comparsas a serem exilados na Zona Fantasma. O General Zod jurou se vingar de Jor-El, e sua primeira ação, ao se libertar, foi ir atrás do filho que tinha sido enviado para a Terra. Por se equiparar aos poderes do Superman e ainda ter um grande conhecimento em tática de guerra e treinamento militar, ele pôde ser considerado como um dos vilões mais poderosos da DC Comics. Krona é incrivelmente poderoso e, por ser um dos guardiões do universo, é simplesmente imortal. Não fosse o suficiente, ele também é quase imbatível, tanto física quanto mentalmente. Dada sua composição, ele pode transformar em antimatéria qualquer ser que absorva em seu corpo. Todos esses fatores já fariam dele um dos vilões mais poderosos da DC, mas sua história prova que suas atitudes podem ir além disso. Ele apareceu pela primeira vez na revista dos Lanternas Verdes em 1965.
Nascido no planeta Malthus, Krona é um cientista que ficou obcecado em observar a origem do universo. Apesar de haver uma antiga lenda dizendo que a descoberta desse segredo causaria uma grande calamidade, ele constrói uma máquina capaz de atravessar a barreira temporal e consegue atingir os seus objetivos, tendo um vislumbre da mão da criação, depositando a partícula que se tornaria o cosmos inteiro. Krona havia ignorado os avisos de seus colegas cientistas, e neste momento o universo antimatéria foi criado, desencadeando todo o mal nos cosmos e o nascimento do Monitor e do Anti-Monitor. Como punição por este ato, ele foi transformado em pura energia pelos seus companheiros Oans e condenado a vagar para sempre pelo cosmos. A atitude do vilão foi o que incentivou os Oans a se tornarem os guardiões do universo. Brainiac é um dos antagonistas mais emblemáticos nas histórias do Superman e provavelmente um dos vilões mais poderosos da DC Comics, tanto em sua inteligência como por sua grande capacidade de destruição. Ele apareceu pela primeira vez na Action Comics 242 em 1958, quando veio à Terra para encolher várias cidades, incluindo Metrópolis, armazenando-as em um frasco com a intenção de usá-las para restaurar Briark, seu planeta natal. Ao combater Brainiac, Superman descobriu que ele tinha encolhido a cidade kryptoniana de Kandor. Após recuperar o frasco, ele o guarda em sua fortaleza da solidão para procurar uma maneira de trazer os habitantes ao normal. Brainiac era um supercomputador desenvolvido por Jor-El para ajudar o Alto Conselho de Krypton. Quando o planeta entrou em colapso, os membros do conselho foram perguntar para Brainiac se Jor-El estava certo, e mesmo sabendo que sim, Brainiac mentiu, afirmando que Krypton passava apenas por uma mudança orbital temporária. Ele o fez para que pudesse secretamente baixar-se em um satélite e escapar da destruição do planeta, ao invés de ser condenado a perder tempo para preparar um plano de evacuação. De acordo com sua programação, a sobrevivência do conhecimento de Krypton era mais importante do que seu povo. Antes que o planeta explodisse, ele baixou toda a informação do planeta que pôde em um satélite. Anos mais tarde, Brainiac foi encontrado por uma espaçonave alienígena, a qual sequestrou e matou toda a tripulação, começando então sua exploração pelo universo. Quando encontra um mundo habitado, ele faz um upload de todo o conhecimento existente e na sequência causa a destruição local. Brainiac teve várias versões nos quadrinhos que acompanharam as reformulações da DC Comics. Brainiac 5, por exemplo, utilizava seu intelecto de nível 12 para ajudar as forças do bem, entrando então para a Legião junto com a Supergirl, por quem ele se apaixonou. Parallax é uma entidade parasita que nasceu no início da criação, como a encarnação consciente do medo, que migrava de mundo em mundo e onde passava fazia que civilizações inteiras se destruíssem. Milhões de anos depois, ele foi selado dentro de uma caixa que ficou escondida no planeta Malthus, a terra natal dos seres que individualmente evoluíram para os Guardiões do Universo. A caixa foi encontrada por Larfreeze durante um assalto e posteriormente recuperada pelos Guardiões do Universo, que prenderam Parallax dentro da bateria central de Oa. Lá, ele foi mantido por bilhões de anos, e sua verdadeira natureza foi escondida para evitar que alguém tentasse libertá-lo. A entidade passou a ser conhecida como a Impureza Amarela. Aos poucos, Parallax enfraqueceu o poder dos anéis com o seu espectro emocional. Portanto, apenas alguém com a força de vontade para superar o medo poderia dominar o seu anel de poder. Quando o Sinestro foi aprisionado na bateria central do poder, foi capaz de absorver um pouco do poder de Parallax e acabou despertando a entidade maligna. Como a personificação do medo, Parallax é capaz de gerar e manipular grandes quantidades de energia, podendo usar todas as habilidades de um anel amarelo, só que mais intensamente. Também é capaz de criar construções sólidas de energia, chegando a criar uma duplicata de Sinestro tão convincente que Hal Jordan pensou realmente ter matado seu antigo amigo. Parallax tem a capacidade de projetar o medo, afetando até mesmo seres como Superman, Mulher Maravilha, Ravena e Senhor Destino. Esse poder não é efetivo contra aqueles que são capazes de superar o medo interior, como os Lanternas da Terra. Nekron, o guardião original do universo, responsável pela escuridão que existia antes de tudo, Nekron é o grande antagonista do arco A Noite Mais Densa.
podendo ser considerado como um dos vilões mais poderosos da DC Comics. Ele é a personificação da morte e governante de um submundo adjacente ao inferno, que também parece muito com o purgatório. É um lugar onde as almas dos mortos aguardam a passagem para sua residência definitiva para o céu ou para o inferno. Depois que Crona foi condenado ao exílio, a energia de alguma forma atingiu o reino de Nekron e uma fenda se abriu entre as dimensões. Desejando o mundo dos vivos, mas sendo demasiadamente grande para atravessar a fenda, Nekron recria Crona como um morto-vivo de um enorme poder. Ele monta um exército de espíritos igualmente restaurados para matar os guardiões do universo. O vilão deseja o colapso do universo, de modo a recriá-lo de acordo com seus próprios anseios. O exército liderado por Crona assassina os guardiões e vários lanternas verdes, destruindo a bateria central. Hal Jordan consegue reunir seus companheiros lanternas para atacar Crona, com a carga que ainda permanece em seus anéis. Nekron é derrotado quando Jordan entra no reino dos mortos e incita os espíritos dos lanternas recém-mortos a se rebelarem contra ele. O Anti-Monitor, responsável por uma das maiores sagas da DC Comics, A Crise nas Infinitas Terras, o Anti-Monitor causou mais destruição e morte que qualquer outro vilão nos inúmeros multiversos da editora. O arco é considerado por muitos fãs o crossover mais importante da história da editora, sendo que nesta história o multiverso deixou de existir por conta das ações do vilão. A dimensão da antimatéria foi o resultado acidental do experimento de Crona, um cientista do planeta Malthus, que desejava testemunhar o nascimento do universo. Suas ações ajudaram indiretamente a criar o Monitor e o Anti-Monitor. Enquanto o Monitor era benevolente, o Anti-Monitor rapidamente se estabeleceu como o conquistador implacável do seu universo. O Monitor sentia o domínio de sua contraparte e decidiu cruzar o universo da antimatéria para confrontá-lo. A guerra entre os dois durou 1 milhão de anos, até que um brutal ataque deixou ambos inconscientes, forma como permaneceram por mais de 9 bilhões de anos. Um dia, um cientista chamado Pária conseguiu criar um novo universo, mas seus experimentos acabaram por despertar tanto o Anti-Monitor quanto o Monitor. O vilão destruiu esse mundo, e ao notar que a destruição da matéria positiva o deixava mais poderoso, decidiu fazer o mesmo em todos os outros universos, dando início à famosa Crise nas Infinitas Terras. E caso você queira saber um pouco mais sobre a Crise nas Infinitas Terras, eu fiz um vídeo explicando toda a saga. É só acionar o card aqui em algum lugar do vídeo. O Anti-Monitor consegue aumentar o seu poder ao consumir positrons, podendo combater simultaneamente vários heróis, mesmo que estejam em diferentes dimensões. Ele possui um tamanho gigantesco, uma incrível força destrutiva e a habilidade de efetuar dobras espaciais, ganhando atalhos para qualquer ponto no espaço. Imperiex Prime. O Imperiex, ou Devorador de Galáxias, é sem dúvida um dos vilões mais poderosos da DC. Isso se não for o maior deles, sendo necessários não só heróis, mas também malfeitores como Mongul ou Apocalipse na luta contra ele. O personagem foi criado por Jeff Loeb e Ian Churchill para a revista Superman 153, se tornando o maior antagonista da saga Mundos em Guerra, publicado pela DC Comics em 2001. O arco teve início a partir da chegada dessa poderosa entidade cósmica à Terra, que tinha o intuito de destruí-la, dando início a um processo de purificação que se alastraria por todo o universo. Imperiex percebe a existência de alguma anomalia que precisa ser corrigida e começa a cruzar o espaço-tempo destruindo tudo. Em direção ao nosso planeta, inicia assim um novo Big Bang para reconstruir tudo perfeitamente. Todos se unem para lutar contra a entidade e, num esforço conjunto, conseguem enviá-lo para bilhões de anos no passado, durante o Big Bang. Antes de ser destruído, o vilão percebe que a imperfeição que precisava ser corrigida no universo era ele próprio. Sendo personificação da entropia, Imperiex assume a forma de pura energia contida dentro de uma armadura humanoide, de tamanho colossal. Ele é um dos seres mais antigos e fruto da própria radiação gerada pelo Big Bang. Trigon, o pai da Ravenna, dos Jovens Titãs, é um dos vilões mais poderosos da DC. Após o reboot com os Novos 52, o pai de Ravenna dos Jovens Titãs, Trigon, é um dos vilões mais poderosos da DC, um deus de pura maldade. Trigon se alimenta de destruição que ele causa nos mundos onde ele passa. Um demônio sádico,
cruel e perigoso, de origem extradimensional. Trigon é o resultado do acasalamento entre um membro feminino de uma seita mística e o misterioso deus que eles adoravam. A criança absorveu toda a energia negativa residual dos habitantes de Azarath, transformando-se na sua personificação. Em seu nascimento, ele matou todos ao redor, incluindo a própria mãe. Com apenas 1 ano de idade, ele dominou seu planeta e aos 30 já havia conquistado diversos mundos existentes em sua dimensão, mas seu objetivo se tornou a Terra. E para isso, ele seduziu uma mulher chamada Arella, com quem acabou tendo uma filha. Haven foi treinada por integrantes de um culto extradimensional em Azarath, onde nasceu. Isso foi necessário para controlar suas emoções e suprimir os poderes demoníacos que herdou de Trigon. A garota sabia das intenções do seu pai e jurou impedi-lo, inicialmente tentando se aproximar da Liga da Justiça. Eles a recusaram seguindo o conselho de Zatanna, que percebeu sua ascendência demoníaca. Em desespero, ela se juntou aos jovens titãs, que finalmente foram capazes de derrotar Trigon e selá-lo em uma prisão interdimensional. No entanto, Haven ainda precisa lutar contra a influência do seu pai, pois ele não foi completamente destruído. Mr. Mxyzptlk é um ser da 5ª dimensão que tem poderes incompreensíveis, capazes de destruir multiversos inteiros. Ele é um dos vilões mais poderosos da DC, e só não é o pior da lista, pois está mais preocupado em se divertir do que causar destruição e mortes. O personagem é presente constante nas histórias de Superman, sendo criado por Jerry Siegel e Joe Shuster para a revista Superman Volume 1, publicada em setembro de 1944. Ele sobreviveu à crise nas Infinitas Terras sem sofrer alterações. Contudo, os seus atos começaram a ser ainda mais inconvenientes. A única adição feita ao personagem foi o fato agora de ele poder quebrar a 4ª parede, se dirigindo ao leitor e chegando até a fazer comentários relativos aos autores. Basicamente, Mxyzptlk consegue fazer tudo o que quiser. Se na verdade seu desejo fosse destruir o Superman, ele só teria que desejar para que isso acontecesse. O personagem costuma ter um senso de humor extremamente mórbido, mas em algumas histórias atua meramente como um palhaço. Como seus poderes não eram bastante para derrotá-lo, Superman teve que usar seu intelecto para fazer com que ele voltasse ao seu mundo, algo que só acontece quando Mxyzptlk fala o seu nome ao contrário. Apocalipse, um ser que nasceu antes da própria sociedade kryptoniana e que já foi responsável até mesmo pela morte do Homem de Aço. Pode-se dizer que Doomsday, ou Apocalipse, é a maior máquina mortífera e um dos vilões mais poderosos da DC. O personagem foi criado pelo artista e escritor Don Jongers, com o objetivo de introduzir um vilão capaz de vencer e matar o Superman. Ele foi apresentado na revista Superman The Man of Steel 17, publicada em 1992. Apocalipse é o fruto de diversos experimentos realizados em Krypton durante a pré-história por um cientista chamado Bertram. Isso aconteceu milhares de anos antes dos kryptonianos se tornarem uma espécie dominante no planeta. O objetivo deste cientista era criar o ser vivo perfeito. Para isso, ele utilizou um bebê humanoide e lançou-o ao ambiente voraz de Krypton, onde a criança foi instantaneamente morta pelas criaturas que habitavam o planeta naquela época. Em seguida, o cientista recolheu os restos de DNA do bebê para criar um clone que fosse mais evoluído. Ele repetiu esse processo várias vezes, fazendo com que a criança evoluísse a cada reencarnação, até que finalmente ela sobreviveu. A cada clonagem, o bebê evoluía centenas de anos, criando pele cinza e saliências ósseas, bem como a ausência de órgãos internos. Um dia, ele se tornou poderoso bastante para exterminar todos os monstros que infestavam o planeta Krypton. Não muito tempo depois, o Apocalipse retornou para a base onde Bertram realizava suas experiências e matou todos os cientistas, fugindo do planeta em seguida utilizando uma nave alienígena. Chegando a um planeta chamado Calaton, a criatura destruiu tudo que encontrava pela frente. Quando apenas a capital existia, um grupo de sábios criou uma máquina onde, em sacrifício à força vital da família real, seria criado um ser chamado Radiante. O Radiante foi capaz de matar Apocalipse
Apocalipse, e os Escalatonianos fizeram uma espécie de ritual para que seu espírito não se levantasse outra vez. Eles o enviaram para o espaço, onde ele ficou à deriva durante muito tempo. Em seguida, Apocalipse chegou ao planeta Terra e reconheceu o DNA kryptoniano de Superman. Ele fez do herói seu alvo. Depois de uma batalha visceral, os dois oponentes não aguentaram seus ferimentos e caíram mortos. Os constantes experimentos que fizeram com que o bebê humanoide se transformasse no Apocalipse atribuíram a ele um profundo ódio por todos os seres vivos, transformando-o numa máquina mortífera. O supervilão não possui consciência e vive de puro instinto, sendo movido pelo ódio que sente. Dessa forma, seu único objetivo é acabar com tudo e qualquer tipo de forma de vida. Gog é uma divindade extremamente poderosa que se mantém transitando entre boas ações e pura selvageria. A entidade fazia parte de uma raça de velhos deuses do terceiro mundo, até que uma guerra pela supremacia do universo teve início. Sabendo que a batalha levaria a uma destruição sem limites, ele decidiu abandonar seus irmãos e partiu para o multiverso, se estabelecendo na Terra. Gog permaneceu durante séculos dentro de uma caverna, onde era adorado como uma espécie de divindade pelos moradores local. Ele mantinha um cajado como elo de ligação com a humanidade e acabou ficando adormecido, sendo esquecido com o passar do tempo. Anos depois, um jovem explorador encontrou o local e, quando tocou o artefato, recebeu os poderes da entidade. Contudo, ele também obteve as visões da Terra 22, onde os heróis falharam em proteger o mundo. Acreditando que aquele fosse o futuro do planeta, ele acabou injustamente cometendo vários atos de genocídio contra os meta-humanos de sua realidade. Suas habilidades incluem viajar no tempo, sentido extremamente aguçado, velocidade suficiente para interceptar o Flash, força sobre-humana consideravelmente maior que a do Superman e grande inteligência. Gog é virtualmente invencível, sendo capaz de se curar rapidamente, além de ser autossustentável, capaz de voar, se teletransportar e de projetar rajadas de energia. É isso aí, galera. O que acharam da nossa lista? Deixe nos comentários se tiver alguma opinião diferente sobre os vilões mais poderosos da DC Comics. E não se esqueçam de deixar aquela curtida marota e também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!